Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Marcos Fonseca, sou advogado, sou jovem advogado. E eu tenho uma missão muito importante aqui com vocês, neste canal, que é entrar nessa fase de auxiliá-los nessa jornada da jovem advocacia. Para quem não sabe, e é interessante que eu explique, eu me tornei advogado no ano de 2025 e é considerado jovem advogado aqueles com até 5 anos de prática. E o mais interessante é que aqui no Amazonas nós temos a possibilidade de estagiar, fazer ali na faculdade de direito, a possibilidade de fazer estágios. Então é muito comum que aqui no Amazonas a gente faça estágios dentro de órgãos públicos, ao invés de escritórios. É possível fazer estágios dentro de escritórios, mas é mais comum em órgãos públicos. No caso aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E assim, eu saí dos estágios, já concluí a faculdade, consegui pegar o OAB ainda no oitavo período. E começando a minha jornada dentro da advocacia, eu percebi alguns impasses, alguns entraves, alguns problemas que a faculdade não me ensinou. Porque quando eu cheguei aqui na prática, na vida real, eu descobri que eu não sabia como funcionava o mercado da advocacia, o que que eu tinha que entregar para o cliente, como conseguir os clientes, como me aparecer no mercado de verdade, sabe? Porque assim, aqui existe uma prática popular, que é mais um senso comum, que dizer assim, o fato de você ser formado na federal facilita a sua vida, você tem nome. Então, basicamente, a gente sai da faculdade achando que, primeiro, que você vai aplicar todo aquele conhecimento que você obteve ali na faculdade. Segundo, as pessoas de plano já vão te olhar assim e falar: poxa, tu é diferenciado, né? Tu é da federal, então tá aqui, ó, pega meu dinheiro, vai me representar. Quando na verdade não é assim. E eu fiquei surpreso. Então eu falei: ué, como assim o fato de eu não ser aprovado na federal, o fato de eu ter sido aprovado na OAB ainda cedo, isso já não me garante cliente? Não, não garante cliente. Pelo contrário, as pessoas elas ficam pensando assim: ah, qual que é o teu diferencial? Então, a intenção desse canal vai ser trazer diversos conteúdos para jovens advogados, para estudantes de direito, e principalmente aqueles que falam sobre direito penal, que foi a área que eu escolhi atuar, que é a área que eu escolhi me especializar. Então, nesse canal, eu vou trazer dicas de dia a dia da advocacia, dicas de direito penal, processo penal, como fazer peças. Se você quer passar na OAB, aqui também é um ambiente para isso, porque eu vou trazer esse conteúdo. Mas se você já é formado, você vai começar a enfrentar os problemas que eu também estou enfrentando e como eu estou vencendo. Então, nesse vídeo especificamente, eu quero trazer uma dica prática sobre a abordagem com o cliente. Para quem não sabe, e eu não falei, eu estou no escritório hoje. Eu não tenho um escritório físico meu, né, no meu nome, Marcos. Mas, diante das possibilidades de se iniciar na carreira como advogado, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você pode atuar sozinho, como advogado autônomo, também conhecido como lobo solitário. Você pode atuar junto dos seus amigos da faculdade, vocês fazem um sistema de sociedade, e aí vocês, com uma sociedade devidamente registrada na seccional do seu estado, você consegue abrir um escritório com seus amigos, certo? E a terceira opção é você ter um modelo de coworking, onde você consegue encontrar um espaço e trabalhar em conjunto dentro desse espaço com outro advogado, certo? Você divide o espaço, divide os custos. A modalidade que eu estou hoje é mais parecida com esse coworking. É um sistema de parceria, mas eu sou associado ao escritório do doutor. Eu trabalho com o doutor Michael Monteiro aqui no Amazonas. Ele é advogado internacional, já atuou dentro de direito penal, civil, contratual, então é um homem com muita experiência. Então, para mim, diante dos percalços que eu iria enfrentar dentro da advocacia, me parece mais estratégico e interessante estar associado com alguém que já tenha uma experiência. O doutor que eu trabalho aqui, ele tem mais de 10 anos de prática. Então,
seria interessante para o jovem estar associado a alguém com muita prática, para que ele pudesse dar as dicas, para que eu pudesse tomar as melhores rotas e não errar o que ele errou, entende? Então, na minha concepção, a jogada mais estratégica foi começar associado a um escritório, a um advogado que já sabe resolver problemas. E não como um contratado de um escritório grande que eu receberia pouco e seria pago só para fazer algumas peças, que é uma das formas também de ingresso. Eu acho que eu vou colocar nos comentários ou na descrição as formas que você pode atuar como advogado depois que você tiver formado. Eu acho que isso pode ajudar vocês. Então, na minha modalidade, comecei como associado em um escritório, que para mim pareceu a melhor saída, onde eu tenho muito aprendizado. E o aprendizado que eu quero trazer para vocês aqui é sobre atendimento ao cliente. Quando você for indicado para alguém, essa pessoa vai te procurar, certo? E quando ela lhe procurar, ela vai procurar primeiro pelo WhatsApp, ou vai enviar um e-mail, enfim, a modalidade que ele entrar em contato com você, rede social, Instagram. E quando essa pessoa trouxer a demanda dela para você, antes de você ingressar na negociação e falar para ela quanto que você vai cobrar efetivamente pelo seu serviço, é muito importante que você colete informações preliminares. Por exemplo, dentro dessas informações preliminares, você tem que coletar, pode ser no WhatsApp, pode ser numa reunião virtual ou numa reunião presencial. Você tem que coletar um nome completo, o que essa pessoa faz, como que ela ofere renda, o local onde ela mora, esses são as 3 principais. Atualmente, qual a função que ela exerce dentro do trabalho dela, por exemplo, eu atendi uma médica anteontem, foi a data daquele aprendizado, foi 2 dias atrás. Atendi uma médica e o meu erro foi não ter perguntado a atuação dela, quanto que ela ganhava, quanto que ela recebia, porque o sistema dela de pagamentos é diferente, o sistema dos médicos é diferente. Recebem por plantões, e esse plantão dela era vinculado à instituição pública, que é vinculado a uma cooperativa, e eu não tinha a menor ideia sobre isso, porque eu sou advogado criminalista. Então, para mim foi uma novidade. O meu erro foi não entender as características e formas de pagamento dela antes de entrar no problema. Por quê? Quando nós temos essas informações preliminares, ao entrar no fato em que você vai precisar dar o direito ou dar o auxílio jurídico durante uma consulta, você vai ter que precificar a negociação. E você vai ter que precificar o seu serviço. E quando você for precificar o seu serviço, para ele não ficar destoante daquele público que está lhe ouvindo, do público em que você está atendendo ali, você precisa saber o potencial econômico desse público, certo? Então, essas perguntas preliminares, local onde mora, vai dizer para você, que vai estar fazendo o atendimento, qual o potencial econômico dela. Por exemplo, aqui na cidade de Manaus, se você mora no Parque 10, possivelmente o teu potencial econômico é maior do que alguém que more no Jorge Teixeira, por exemplo, que é uma área da Zona Leste, onde as casas não são tão caras. A diferença é, por exemplo, casa no Jorge Teixeira, 300 mil, casa no Parque 10, 500 mil, mínimo, entende? Então, quando você consegue já identificar ali o local, você, opa, essa pessoa tem um potencial econômico melhor. Depois do local onde a pessoa mora, você pergunta o que ela faz. No caso, ela era médica. O que a pessoa faz é médica. Qual é a tua área de atuação? Ah, você é da cardiologia, dermatologia, pediatria. Então, você já consegue, analisando ali a área da pessoa, se ela tem muita ou pouca demanda. Porque tem uns que ganham muito com consultas. Então, o que eu falhei foi justamente não perguntar isso. Ela começou a falar para mim durante as frases dela na nossa consulta, e aí eu catei essa informação, mas eu falei, poxa, eu podia ter perguntado isso no começo. E então nós entramos no nome dela, na idade, e principalmente, uma pergunta que é muito interessante. Depois de você perguntar o fato que gerou ali aquele imbróglio jurídico, você vai perguntar qual é a tua pretensão, qual é o teu objetivo com um auxílio jurídico, o que que você quer alcançar. Por que que eu digo isso?
Porque nós, como advogados, temos que representar os interesses dos nossos clientes, perfeito? Segura essa informação. Como é que você vai representar o interesse do teu cliente se você nem sabe qual ele é, entende? Então, quando você estiver fazendo um atendimento, coloque lá dentro do tópico, escreva qual é o objetivo do seu cliente. No caso dela, era ter um abatimento do fiéis. Então, eu devia ter perguntado, mas eu já sabia, né, pelo contexto, qual que era o objetivo? Era o abatimento do fiéis. Então, naquele momento, não foi necessário perguntar. Mas tem gente que não pergunta, só vai para a consulta, entende o fato, libera a pessoa, cobra por isso. Eu errei de novo, não cobrei a consulta, então não errem, tá? Eu errei de besta. Mas por que que eu errei de besta? Porque no momento que eu analisei a consulta, falei, poxa, acho que não seria justo cobrar a consulta. E esse é um problema que os jovens advogados enfrentam. Achar que o seu trabalho não vale aquilo que você está cobrando, quando na verdade vale. Você estudou 5 anos, você está fazendo uma especialização, você doou o seu tempo para ouvir os problemas daquela pessoa, nada mais justo que você receba. Mas naquele momento ali eu senti que eu não deveria cobrar, certo? E eu recebi esse segundo aprendizado. Mesmo que eu sinta que eu não deveria cobrar, existem custos para manter o escritório. E esses custos, as minhas contas, os meus débitos, o que eu tenho que pagar, as minhas dívidas, não estão aí para saber se eu estou sendo justo ou injusto na cobrança. E eu despendi meu tempo. Você vai despender seu tempo para atender alguém. Então, se for necessário cobrar, cobre. Cobre um valor razoável. No caso, eu cobrei, era para ter cobrado R$ 500, que é o valor da consulta. Ainda mais porque ela tinha potencial econômico para pagar. Por isso, a importância de você saber os potenciais econômicos do teu cliente, certo? Então, o aprendizado que eu quero trazer nesse vídeo aqui é: primeiro, faça perguntas preliminares para identificar nome completo, idade, trabalho, o que faz no trabalho, para você identificar o potencial econômico, onde mora, pode ser o local, casa, apartamento e a localização geográfica. Depois disso, você entra na conversa propriamente dita do imbróglio jurídico, aquilo que gerou a necessidade de uma consulta com você, e depois você entra nas perguntas de fechamento. A pergunta de fechamento, você já vai ter analisado o problema, você vai entender a dimensão dele, e com essa informação da dimensão do problema e do potencial econômico, você vai dar a sua proposta. Olha, minha proposta comercial é para ingressar com ação, valor tal. Para ingressar com pedido administrativo, valor tal. E no final, no êxito, a porcentagem de X. Seria os honorários de êxito. E com essas informações, você vai conseguir fazer uma proposta comercial muito mais assertiva, de acordo com as necessidades e com a possibilidade de pagamento do cliente. E ainda mais cobrando a consulta se ele tiver potencial econômico para pagar. Beleza? Então, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês. Espero de verdade agregar, gerar valor na vida dos jovens advogados. Eu espero de verdade ajudá-los com esse canal, porque não tem ninguém, a não ser o doutor que eu estou acompanhando agora, que venha comigo, pegue na minha mão e fale assim: olha, você tem que fazer assim. Você errou isso, você devia ter feito isso. E eu quero ser esse cara na vida de vocês, na vida de você que está aí do outro lado, necessitando de dicas, conselhos, alguém que esteja no campo de batalha, lutando para dar certo, lutando para conquistar os primeiros clientes, lutando para de verdade conseguir conquistar não só a riqueza, porque querendo ou não, nós queremos ser prósperos, mas ser um diferencial na classe, ser um jovem advogado promissor. Então eu espero de verdade que esse vídeo te ajude nesse primeiro momento e essa dica seja uma forma de você não errar o que eu errei. Porque a sabedoria, de verdade, ela não é só aprender com o próprio erro. É mais inteligente quando você aprende com o erro dos outros. É isso que eu tento aplicar e é isso que eu quero facilitar na sua vida. Então, fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal se ele estiver agregando na tua vida, tá? Deixa o joinha aqui, tô treinando esse final. Deixa o teu joinha aqui e principalmente também deixa o teu comentário.
Fala assim: "Ah, eu tô com um problema X, acho que eu poderia melhorar ali, tô com dúvida naquilo. Tô com dúvida como começar na advocacia, como encontrar clientes, como prospectar, como fazer marketing jurídico, como, conversar com o cliente, como conduzir um atendimento ao cliente, como produzir peça tal". Por exemplo, eu atuo no direito penal, então, eu tenho que saber fazer resposta à acusação, queixa-crime, apelação, contra-razão de apelação, recurso em sentido estrito. Então, se você tem dúvida nesse sentido, coloca aqui no comentário, coloca no comentário, que aí eu vou analisar, vou dar um beleza pra você, dar um joinha no seu comentário e talvez eu produza um vídeo, depende do meu tempo, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima e é nóis.